Olá pessoal, sempre me pedem para fazer um vídeo ou uma aula, ou seja o que for, para o pessoal que está começando mesmo, né? Como entrar na bolsa, né? Como é que dá os primeiros passos. Então eu trouxe essa mini palestra bem básica para o pessoal que está começando. Não vamos entrar em coisas específicas, pode ser que eu grave outra depois mais específica, mas essa é bem básica, com os conceitos principais. Quem adquirir esses conceitos, se afastar da manada, das besteiras que falam aí sobre bolsa, das besteiras que estão no jornal, das fantasias de enriquecimento, já está um passo adiante da maioria. Então são esses conceitos básicos que eu quis trazer aqui, que vão ser muito úteis para quem estiver entrando na bolsa. Então, o primeiro é o que eu chamo de renda variável varia. E varia para cima e varia para baixo. E eu vejo o pessoal na bolsa, ai, a ação subiu, ai, a ação caiu, porque subiu, porque caiu, porque não sei o que. Renda variável varia. Por isso que se chama renda variável. Então você vai ficar emocionado todo dia que a bolsa sobe e cai, que uma ação sobe e cai e atrás de explicação. Você ainda não entendeu nada. E bolsa varia para cima e para baixo. Se só variasse para cima, se chamaria renda que só varia para cima. Então, todo dia no jornal, na televisão, tem bolsa subiu por causa disso, bolsa subiu por causa daquilo, bolsa subiu porque os Estados Unidos não sei o que. Bolsa caiu porque os investidores realizaram lucro, bolsa subiu, a ação tal subiu por causa disso, a ação tal caiu por causa disso. E fica se perdendo tempo com isso. Esquece, renda variável varia. No longo prazo, a bolsa tende a seguir os fundamentos e cada ação tende a seguir os fundamentos da empresa. No curto prazo é fluxo, pode acontecer qualquer coisa, não perde tempo com isso. Até porque não tem a mínima importância e não faz a menor diferença. Se você é sócio, foca no valor da empresa, esquece preço. Se você está fazendo um trade, foca na estratégia do seu trade. Porque subiu, porque caiu, não serve para absolutamente nada e perde-se um tempo danado com isso. Uma outra coisa fundamental é que você tem que entrar devagar. A maioria sai da bolsa porque entra que nem um louco assassino. Vende apartamento porque é uma dica de fulano, de cicrano, de não sei o que, de não sei o que lá. Primeiro, que ou você aprende a cuidar do seu dinheiro, ou é melhor desistir. Então você tem que aprender, não existe dica, não existe estava no fórum, não existe nada disso. Porque se o sujeito tem uma dica, ele guarda para ele e fica rico sozinho. Então não existe isso. Você entra na bolsa devagar, coloca bem pouco dinheiro e vai devagarinho, aprendendo mais, acumulando patrimônio, ganhando experiência, bota um pouco mais, aumenta o seu percentual na bolsa e tal. Agora, você define o custo do seu aprendizado. Se você entrar de all-in, se você entrar com dinheirão, vendeu o apartamento e botou na bolsa porque sei lá o que vai subir sem parar, o seu aprendizado vai ser caro. E você pode ser expulso da bolsa, como a gente vê acontecer muito. Porque quando a gente vê que tem o mesmo número de CPFs na bolsa que tinha em 2007, não são os mesmos. Entra gente até não poder mais na bolsa, mas sai gente até não poder mais também. Então, você entra devagar, bem pouco dinheiro, e dá tempo para aprender. E comete os erros que você vai cometer no início mais baratos, porque você coloca pouco dinheiro. Outra coisa importante é que você tem que proteger o seu patrimônio, porque ele é tudo que você tem. Se você perde tudo, game over, né? Warren Buffett diz, proteja seu patrimônio, proteja seu patrimônio, proteja seu patrimônio. Número 4, leia as 3 anteriores. Então, o que importa é sobreviver. É muito comum o iniciante ficar, quanto eu vou ganhar, quanto não sei o que, eu vou ganhar muito, vou não sei o que. É muito difícil, quase impossível ganhar muito. É muito
é muito fácil, né? É muito fácil perder muito e é muito difícil ganhar muito. É relativamente não tão difícil ganhar pouco e também é relativamente mais difícil, mas ainda possível perder pouco. Então, no início, o que importa é sobreviver. Toda vez que você busca retorno grande, que você quer ganhar muito, você tem que se submeter a risco enorme. E para quem não conhece, quem está entrando, o risco é muito mais comum que o retorno. A perda é muito mais comum do que o ganho. O vencedor na bolsa é o que sabe perder, é o que sabe perder pouco, é o que sabe sobreviver, não é o que tem grandes ganhos, grandes cacetadas. A grande fantasia da bolsa é que se resume numa grande cacetada. Não, a bolsa, para quem vence, são pequenos ganhos constantes e não uma grande cacetada. E para você chegar no grande ganho que você pode eventualmente ter num período exuberante da bolsa, você tem que sobreviver e chegar lá. Se você não proteger seu patrimônio, se você sair operando que nem um doido e se colocando em risco enorme, você não vai chegar lá. A outra coisa importante é diversificar. Porque se você diversifica, se algo dá errado, a perda é pequena. E sempre alguma coisa vai dar errado. Você tem que diversificar em ações e tipo de investimentos. Você tem diversos tipos de investimento, ações é um deles. Em ações você diversifica. E tenta, porque ensinam tanta coisa errada sobre bolsa, e algumas coisas eu não sei nem como é que começou. Uma delas é quem está começando tem que ter poucas ações porque não tem tempo de acompanhar o mercado nem experiência. É exatamente o contrário. Se você tem 2 ações e uma empresa quebra, você perde 50%. Se você tem 3, 33%. Se você tem 4, 25%. Se você tem 10%. Se você tem 25%. A sua chance de errar no começo é muito maior. Então, quanto menos tempo e menos experiência você tem, mais ações você tem que ter. Com bom senso, é claro. Não é, então vou ter 100 ações. Não, depois de umas de 12 a 16 por ali, depois disso não adianta diversificar muito, que não diminui tanto o risco. Outro erro grave. Primeiro você tem que saber sempre por que você está comprando uma ação. Você está comprando para ser sócio ou você está comprando para fazer trade? Se você está comprando para ser sócio, o que importa são os lucros da empresa, o valor da empresa que você vai se tornar sócio. O preço não importa. Se você está fazendo um trade, aí é para ganhar na variação dos preços. Mas, no início, você tem que montar uma carteira de ações, você tem que comprar ações para ser sócio. Tem que fazer uma reserva em ação de boa empresa, porque trade, não é errado fazer trade. Errado é como as pessoas fazem. Entra na bolsa, uma semana depois está fazendo trade e com dinheiro que não aguenta perder. Aí, obviamente, quebra. Não tem jeito. Então, para fazer trade, você precisa de experiência, conhecer a bolsa e tem que ter uma reserva. Porque o melhor trader do mundo passa por períodos de perda. Então, você tem que ter uma reserva. E o mesmo trader vencedor, ele não ganha numa cacetada. Ele ganha com pequenos ganhos constantes. Então, se você for fazer trade, deixa para alguns anos depois. Começa sendo sócio de boas empresas. E entenda o que é ser sócio. Ser sócio é comprar valor, né? Comprar preço. Então, você tem que montar uma carteira de ações. E não importa, eu falei isso no outro slide, não importa se você tem as ações ou não. Você monta uma carteira. Eu dei um número de 12 a 16, pode ser mais, mas apenas para ter um padrão. E você estabelece percentuais que você vai ter em cada uma. Isso a gente tem na Baixa.com o Trade System do bem, que você pode colocar e ele vai te dizendo cada mês qual que é para você comprar. Então, você monta a sua carteira com diversas ações, mesmo as que você não tem. Estabelece percentuais e uma vez por mês você vai lá e compra uma, no máximo 2. Não pode ter, eu vou ter 12 e vou comprar 12 todo mês. Aí vai pagar uma enormidade de corretagem. Então você vai comprar uma ou 2 no mês, de acordo com o teu sistema. Coloca lá no Trade System do bem da Baixa.com que ele todo mês vai te indicar qual comprar. Então você tem que montar uma carteira de ações
que vai ser a reserva que você vai fazer de patrimônio, de valor, para depois você pode até fazer trade se quiser, ou se não quiser, a tua parte de investimento em ações, você pode alugar as ações, você pode aprender a fazer venda coberta, então tem uma série de coisas que você pode evoluir depois, mas é por aí que começa. E é fundamental, quando você está montando essa carteira, pensar em lucro. Lucro das empresas que você é sócio. Esquece preço e notícia, foca no lucro das empresas. O tempo todo a mídia, a maioria dos analistas, todo mundo, os fóruns vão ficar falando em preço. Caiu o preço, é oportunidade, subiu o preço. Esquece, quanto menos você olhar preço, maior é as suas chances. Peter Lynch falava para você olhar o preço só quando trocar o óleo do carro, ou então uma vez por ano. Assim, as ações que você é sócio, o ideal é que você não saiba nem a dezena. Então, uma vez por ano você vai reavaliar a sua carteira de ações e tal. Pode olhar o preço, não é assim, não é uma coisa maluca, mas esquece, não é o preço que determina nada, são os lucros. No longo prazo, a cotação segue os lucros. Quem quiser ir na área de ações da Baixa.com vai ver que a gente tem gráfico de cotação e lucro comparando. Cotação segue lucro no longo prazo, é o que interessa para o sócio, você tem valor. Então, você tem que pensar em valor. Lucro, caixa e dívida equilibrado, geração de caixa, boa governança e tudo mais. Isso é que dá valor a uma empresa. E o mercado vai precificar essa empresa no longo prazo com preços altos se ela tem valor. E você vai ganhando cada vez mais. Tem uma frase espetacular do Miller, que é lá do pessoal da Baixa.com, que fala: o sócio tem que querer comprar cada vez mais caro, porque o pessoal fica nessa baboseira, ai, caiu a oportunidade. O que é oportunidade é você ser sócio de uma empresa que vai ficando cada vez mais cara, porque se a empresa tem valor, através do tempo ela vai ficar cada vez mais cara. Então esquece preço e notícia novamente e foca nesses parâmetros de valor da empresa. É fundamental que você reaplique os dividendos. Essa figura está mostrando bem o que são dividendos. Diferente do que a maioria acha, dividendo não é brinde. Dividendo é retirado da empresa. A empresa pega uma parte do capital dela para pagar os dividendos. E é retirado, é descontado do preço da ação. Então, quando você está formando uma carteira, não pode usar dividendo como renda, que é a besteira que falam por aí. Dividendo pode ser renda depois que você tiver um patrimônio grande o suficiente para viver tranquilo. No início você tem que reaplicar os dividendos. E não precisa reaplicar na mesma empresa, porque às vezes vai receber dividendo de 5 empresas e no início a carteira é pequena, vai receber R$20 de uma, R$15 de outra. Se você reaplicar na mesma, vai gastar tudo em corretagem. Então, uma vez por mês você junta todo o dinheiro novo do seu trabalho, aluguel, dividendo, tudo, e aplique uma coisa, no máximo duas. Reaplicar o dividendo não necessariamente tem que ser na mesma ação, pode até ser em outra coisa, pode ser em renda fixa, em FII, não importa. O que importa é que você reaplique, porque você vai perder um pedacinho do seu investimento quando você recebe o dividendo. Se você não reaplicar, a sua carteira não vai crescer nunca. Tem que focar sempre em custo e imposto, né? O teu objetivo é acumular patrimônio, não é enriquecer intermediário o governo. Então, mesmo que você tenha que sair de uma empresa, atente para o limite de imposto de renda, que atualmente é 20 mil de vendas por mês. Não tem por que você vender mais do que isso e pagar imposto. Isso é legal, não é nada ilegal. Você só paga imposto se você vender mais do que 20 mil reais em ações por mês, no mês. Verifique se a regra ainda é essa. Às vezes o pessoal assiste um vídeo aí 1 ano, 2, 3 anos depois, então verifica a regra para não cair nessa besteira. E você compra uma coisa, no máximo 2 por mês, e não gira, acumula, para você não ficar sustentando intermediário e perdendo parte do seu patrimônio, que é o que essa figura representa. O stop, não existe stop no preço para sócio. Isso é uma besteira, nem realizar lucro, não existe nenhuma das duas coisas. Isso são conceitos de trade. Como eu falei, não é errado fazer trade, mas trade você vai deixar mais para frente.
O stop do sócio está na empresa. Se a empresa não tem mais valor, aí você se retira da empresa, como eu falei, de menos de 20 mil por mês para não pagar o imposto. E evita a baboseira de ficar buscando empate. Se a empresa não tem mais valor, sai dela. Qualquer investimento que não tiver valor, você sai, porque o dinheiro que você tem é o que você tem hoje. Esse conceito de empate é um conceito totalmente absurdo. Você não enriquece acumulando vitória, você enriquece acumulando patrimônio. Se o teu patrimônio está em investimento sem valor, ele vai tender a crescer menos. E mesmo que um dia você chegue no empate, se aquele capital tivesse em valor, você teria muito mais capital. Então, não existe o stop, não existe buscar empate, existe sair da empresa porque ela não tem mais valor. Outra coisa fundamental é que você deve se dedicar ao seu trabalho. O fato de você entrar na bolsa não pode atrapalhar o seu trabalho. Se você quer trabalhar na bolsa, faz uma formação, vai trabalhar numa corretora, vai trabalhar num asset, vai ter como trabalho a bolsa. Não é a bolsa passar a ocupar a sua vida e o seu trabalho. Nada determina mais o seu enriquecimento do que o quanto você poupa por mês. Então, dedique-se ao seu trabalho e poupa por mês, que vai te dar mais dinheiro do que ficar obcecado por bolsa. Bolsa não é para fazer dinheiro, essa é a razão que a maioria expulsa da bolsa. Bolsa é para remunerar o capital do seu trabalho, é para ser mais uma opção de investimento. Mesmo que você faça trades, o objetivo dos trades é que o lucro dos trades seja investido em patrimônio. Com o lucro do trade você vai comprar ações, FIIs, renda fixa, moedas, futuramente até imóveis. Assim que ficaram ricos os traders que eu conheci, não é dando uma grande cacetada num trade fica rico. Então, se dedica ao seu trabalho, à sua formação, que é assim que você vai enriquecer. É fundamental praticar esportes. Não adianta você ficar obcecado por buscar dinheiro e estragar a sua saúde, estragar a sua vida, não conviver com a família, não ter lazer, não ter nada. Então, toda vez que você deixa a bolsa tomar conta da sua vida, e isso acontece muito com os iniciantes, além de você estragar a sua vida e sua saúde, você não vai ganhar na bolsa. Não existe. Bolsa não pode ser uma obsessão. Bolsa é apenas um dos locais que você vai investir, que você vai gastar um tempinho por mês, por semana, por ano, tanto faz. Você vai gastar ali um tempinho para você adequar seus investimentos, para você evoluir como investidor e tudo mais, para que aquilo te traga mais prazer, não é para tomar conta da sua vida e virar uma obsessão. E mesmo o trader que pratica esporte, ele tem mais chances, né? Não pode deixar a bolsa tomar conta da sua vida de maneira nenhuma. E por último, né, se você vai montar uma carteira de ações, você tem que acompanhar os balanços das empresas. E a Baixa.com, na área de ações, basta você ir em Baixa.com e procurar a área de ações. Qualquer coisa pergunta lá no fórum. A gente fez esses quadros, isso é só uma amostra, porque tem muito mais, de praticamente todas as empresas que possuem ação na bolsa. Então, fica muito fácil para você acompanhar o que dá lucro, o que não dá, o que serve para ser sócio, o que não serve. Tem outros vídeos meus aí no canal sobre isso especificamente, mas aqui eu só queria te convidar a ir lá, ver os balanços, discutir, ter um moral para discutir, para colocar suas dúvidas, e com isso ir aprendendo a selecionar as empresas para você ser sócio, né? Então é isso aí que eu queria trazer. Como é que o iniciante entra na bolsa, né? É um vídeo rápido, um vídeo simples, exatamente para quem está querendo entrar na bolsa e dar os primeiros passos. Qualquer dúvida, eu tô lá na Baixa.com, basta ir lá e colocar suas dúvidas que a gente está lá para te ajudar. É isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.